Bom, vamos trazer uma fala do Casagrande agora sobre o elenco do Palmeiras, né? A gente tá falando sobre isso, já trouxe alguns outros falando. E é importante a gente ver aí sobre o cara que jogou, né, também. Importante pra caramba. Porque ele sabe o quanto é importante, né? Até pro cara que é titular ter uma sombra no banco. Ou não só sombra, né? O cara às vezes se machuca e sabe que quem vai entrar ali vai dar conta. Né? E a gente tem falado do elenco faz tempo, a gente tem falado de camisa 5 faz tempo. Eu tô com a minha consciência limpa, tá? Eu sei que eu tô pedindo contratação faz tempo, eu sei que eu tô fazendo um videozinho de nomes especulados. Eu sei que às vezes eu forço, eu falo, não, eu já trouxe nome aqui que sequer foi especulado, só por tipo, vai que alguém de lá vê, né? E nada acontece. Mas vamos ver o que o Casagrande falou aí. Bora. Agora eu quero mudar a chave para falar do Palmeiras de novo, Casão, justamente contigo, porque o Abel fez todas as mudanças que poderia. E aí entraram nas minhas contas aqui: Flaco, Luiz Guilherme, Gabriel Menino, John e Marcos Rocha. 5 substituições do Abel Ferreira para esse segundo tempo. O que você vê quando a gente olha para o banco do Palmeiras? É aí que mora o problema? Ou esse é só um dos problemas? Porque a torcida gosta de pegar no pé, dizer que faltam reforços, mas é um time que, quando estava ali com seus jogadores principais, também estava sofrendo diante do São Paulo, né? Então não dá para colocar as contas só naqueles reservas, né? Naqueles que estão ali para serem utilizados. Como é que você vê essa conta? Acha que precisa mesmo de reforço? A gente acaba entrando um pouco nesse debate, porque tem jogadores aqui nessa lista que são pouco acionados. É o caso do Flaco Lopes, por exemplo. Não, eu acho que o Palmeiras errou em não correr atrás de um cara para substituir o Danilo, na minha opinião. O Danilo era o cara que era o termômetro e colocava a dinâmica no time do Palmeiras. Ele roubava a bola e saía para o jogo. O Palmeiras ganhou algumas partidas, vou dar o exemplo do Corinthians, né? Porque o Renato Augusto é um jogador cerebral, o Renato Augusto é um jogador que desequilibra. O Danilo marcava o Renato Augusto, roubava a bola e saía para o jogo. Roubava a bola e saía para o jogo. Tem uma partida que ele sofreu um pênalti e fez um gol. E o Palmeiras vendeu o Danilo e não buscou nenhum outro jogador, sabe? Não com as mesmas qualidades, mesmas características, mas jogador que desse uma dinâmica no jogo, desse uma dinâmica na partida. O Zé Rafael também dá dinâmica no jogo, só que de segundo volante, não de primeiro volante. O Danilo dava dinâmica de primeiro volante. A bola saía rápido com o Danilo lá de trás. A bola saía com força, porque o Danilo tinha força física. O Danilo se apresentava, o Danilo ia buscar. E não trouxe. Ok, ganhou Supercopa, ganhou Recopa. Quando jogava mal, se falava que faltava o Danilo. A hora que jogava bem, o Gabriel Menino entrou bem, ficava nessa. Mas agora nós estamos vendo uma sequência de jogos que você olha e fala assim: o que falta para o Palmeiras? O que está faltando? Está faltando mais agressividade ofensiva de jogadores que você tem que trazer. Porque o Flaco Lopes é bom jogador, mas ele não tem agressividade. Ele é um jogador que dificilmente você vai colocar o Flaco Lopes numa situação como hoje, perdendo o jogo e precisando pelo menos empatar e virar o jogo para levar para os pênaltis, e ele ser aquele jogador que vai brigar com a defesa adversária. Né? Vai brigar. Aquela posição é do Rony. Se o Rony tivesse centralizado, eu tenho certeza que ele ia infernizar a defesa do São Paulo, como ele vinha fazendo antes. Então eu acho que falta um meio-campo que dê dinâmica. Meio-campo, assim, agora você tem que contratar um cara para tomar conta da posição de primeiro volante. Um cara que vai ali, marca, sai pro jogo, dá dinâmica, faz o time rolar, faz o time jogar. O time não tá jogando, o time demora um bom tempo para chegar no ataque, e quando ela tá no meio-campo, presta atenção, principalmente hoje, ela tá no meio-campo, ela fica girando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, porque ninguém tá arriscando um passe, uma jogada diferente. Ninguém tá tentando uma criatividade. Ninguém tá tentando criar alguma coisa. Aí nós vamos falar, pô, mas isso aí é o papel do Rafael Veiga. Realmente é o papel do Rafael Veiga. Mas quando tinha o Scarpa e quando tinha o Danilo, não era só o Rafael Veiga. O Danilo saía, abria espaço, então dava a enfiar uma bola, o Scarpa armava pelo outro lado, não sobrecarregava o Rafael Veiga nessa situação de criatividade que é muito rara no futebol hoje. São poucos jogadores que você acha com criatividade. E o Rafael Veiga tem. Só que você coloca um cara para marcar, marca o Rafael Veiga de perto, acabou. Ninguém mais cria no Palmeiras. Ninguém mais cria. Então tá faltando cara de criatividade,
Na minha opinião, está faltando um primeiro volante para ser titular do time mesmo, para dar dinâmica, para tentar recuperar a dinâmica intensa que o time tinha. Eu acho que você precisa contratar atacantes brigadores, sabe? O Endrick é bom jogador, mas ele tem 17 anos. Ele ainda está sendo formado. Você não pode jogar... Por exemplo, hoje ele quase não pegou na bola. Um jogo decisivo, contra o São Paulo, o Endrick jogou e quase não pegou na bola. Ele não conseguiu finalizar, não conseguiu atormentar a defesa, porque é outra coisa. Ali pesa, você está jogando contra um rival, um forte rival, decidindo uma vaga de Copa da Libertadores, Copa do Brasil. Eu acho que tinha que ter um cara de peso também jogando. Não é que eu não estou responsabilizando o Endrick, não estou falando nada. Eu acho que o Endrick não merece críticas. O Endrick merece, sim, chances, evoluir, sabe? Ele pegando experiência, não merece críticas, porque ele está numa situação que realmente para ele fica difícil às vezes. Então precisa de atacantes brigadores, sabe? Tem hora que você tem que mudar o jeito. Você tem que ter um cara dentro da área. Hoje, com o São Paulo, você está perdendo 2-1, está faltando 9 minutos de acréscimo. Cara, você tem que ter um cara na área para você brigar com o zagueiro, para você fazer jogada aérea, para ele ajeitar. Não precisa ser o Gustavo Gomes, cara. O Palmeiras é tão claro que falta atacante de peso, que falta atacante brigadores, que sempre que o Palmeiras está perdendo, o Gustavo Gomes vira o atacante. Você tira o zagueiro, vira centroavante. Por que o Gustavo Gomes vira centroavante? Porque não tem nenhum atacante que faça as coisas que nem ele. Aí você abre lá atrás, aí você corre o risco de tomar o gol que mata o jogo, como foi hoje. Se você tem um atacante de peso dentro da área, alto, forte, para brigar com a bola, fazer jogada aérea, escorar, fazer pivô, puxar o time, você não precisa soltar o Gustavo Gomes, a defesa fica armada. Então, assim, falta algumas peças no time do Palmeiras, mas as mais importantes, as duas mais importantes, na minha opinião, é essa: é um primeiro volante que dê dinâmica na equipe e um atacante de peso, um atacante brigador, um atacante que entra na área e vai brigar, sabe? Olha, eu daria carta branca ao Casagrande e falar: seja hoje meu diretor de futebol. Porque é isso. Ele deu aula aí, mano, sobre as faltas, né, que tem no elenco do Palmeiras. E eu tenho, mano, é que eu não vou ficar procurando, mas tem vídeo meu lá no começo, nem no começo do ano, acho que foi até no final do ano passado, quando a saída do Scarpa era certa, e eu acho que a do Danilo já tava começando a falar, ainda na época era sobre o Arsenal, nem era do Nottingham ainda. Enfim, mas eu já falava, cara, não é que você tá perdendo um jogador que compõe elenco, um meia mais ou menos. Você tá perdendo, tipo, o melhor jogador do brasileiro, que era o Scarpa, e o melhor jogador do nosso meio campo, que era o Danilo, né, mano? O Danilo é absurdo. Ele começou a falar, lembrar ali, quase que eu choro aqui, porque realmente, o Danilo, ontem, acho que foi o Vitor Sérgio Rodrigues, falou, o Danilo era jogador pro Brasil nível 9. E olha isso na nível 10, quando ele tava, tipo, voando, até fazendo gol, que nem era a função dele. Então, quando ele sai, você tem que trazer pelo menos um nível 7, 7,5, pra ele, né, ganhar, às vezes o Abel fazer ele melhorar e tudo mais, e virar um jogador talvez nível 8, 8,5, até 9. Então você perdeu um jogador de nível muito alto, né, no caso do Danilo e do Scarpa também. O Scarpa tinha bola parada, né, ele decidia alguns jogos, né, a reta final do Brasileirão mostrou isso. Perdeu 6 milhões e decidiu jogos, hein? Você vê que ainda tem a questão mental do cara que era diferenciado. E hoje realmente você não tem isso. E você fica muito na dependência do Veiga. E aí alguém pega o Veiga de maneira individual, ele realmente acaba não criando. Então você vai de um time muito bom para um time comum praticamente, né? Um time que acaba ficando comum. E essas ausências, é isso que a gente cobra do camisa 5 faz tempo. De atacante, mano, legal o que ele falou, porque era meio que a função dele também, né? Era o que ele fazia, ele era um jogador mais brigador ali na frente. É interessante essa visão também, né? Mas é isso, mano. Agora é ficar vendo os erros aí. Agora eu espero que o Barros e a Leila estejam vendo isso, né? Não eu. Que a gente vem aqui, a gente traz opinião, a gente conversa, mas infelizmente a gente não tem poder pra mudar nada lá dentro, né? Mas vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, né? A gente tá dentro da janela e ainda não chegou ninguém, né? Só saiu. E aí fica complicado. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa o seu like, tamo junto.